Essa proposta, ela tem como objetivo assegurar, no mínimo, 30% dos cargos de comando na Assembleia, secretários adjuntos, para mulheres. Portanto, nós apresentamos essa proposta em março, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Apresentamos um projeto de lei para que isso fosse incluído no Estatuto do Servidor Público, para que o Poder Executivo também adotasse como regra isso, secretários adjuntos, uma reserva de vaga de no mínimo 30% para mulheres. Passo seguinte, apresentamos a mesma proposta na estrutura da Assembleia Legislativa, para que também aqui no Poder Legislativo, no mínimo 30% dos cargos de comando sejam ocupados por mulheres. Há iniciativas dessa natureza em outros países, absolutamente positivas, que empoderam a mulher. Nós entendemos ela como muito positiva. Fico triste com o parecer contrário da Comissão de Mérito. Peço vistas ao projeto para poder ler e analisar o parecer contrário da Comissão de Mérito e para que busquemos um caminho para assegurar a aprovação dessa proposta, assim, que é absolutamente positiva, especialmente no momento agora em que a senhora, como única mulher no Parlamento, ocupa o cargo de presidente da Assembleia. Vale registrar, por exemplo, só para falar da composição do Parlamento em si, a Argentina tem como regra, metade dos cargos nos parlamentos argentinos é ocupado obrigatoriamente por mulheres, o que é um avanço revolucionário sem precedentes. No México, a presidenta acabou de citar aqui que 40% dos cargos nos parlamentos no México também são ocupados por mulheres. E nós aqui, como não podemos, na Assembleia, propor essa mudança para a composição do Parlamento, ela precisa passar no âmbito do Congresso Nacional a propostas de reforma política e eleitoral nessa direção, para que a votação para os parlamentos se faça em lista fechada, e na lista fechada, obrigatoriamente, metade da composição da lista ser ocupada por mulheres. O México já avançou nessa direção, a Argentina já avançou nessa direção, mas que naquilo que está no nosso poder de legislar, nós podemos produzir esses avanços. E um avanço possível é exatamente esse, que os cargos de comando no Executivo e no Legislativo haja destinação dessa reserva de vagas para mulheres. Vou dar um exemplo no âmbito da nossa representação no Parlamento Nacional. Nós hoje temos uma única deputada federal, que é a deputada Rosa Neide, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que foi eleita agora nas eleições de 2018, foi candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e ocupou essa posição depois de ter exercido o cargo de secretária de Estado de Educação. Foi por esse caminho, ao lado, é lógico, da militância dela no movimento dos trabalhadores da educação, do trabalho como professora das séries iniciais na educação básica no nosso Estado, desde a adolescência dela, mas o fato dela ter ocupado o cargo de secretária de Estado de Educação na condição de mulher, fez isso com muita qualidade, permitiu a ela, nas eleições de 2018, foi a primeira vez em que ela disputou um cargo no Parlamento Nacional, de na primeira eleição que já disputou, ter alcançado a conquista dessa vaga, e o exercício do cargo de secretária de Educação foi fundamental para isso. Um dos caminhos para nós ampliarmos a representatividade das mulheres, ampliarmos a participação concreta da mulher nos cargos de poder, de exercício de poder direto pelo voto
ou nos cargos de comando, são essas iniciativas. Portanto, peço vistas ao projeto para que a gente tenha tempo de dialogar com o conjunto dos colegas parlamentares, com a comissão de mérito, com a mesa diretora, para que encontremos um caminho alternativo para aprovarmos essa proposta e darmos às mulheres mais poder no âmbito da administração do Poder Legislativo. O Partido dos Trabalhadores já tem isso como uma regra estatutária. Nós temos 50%, metade de todos os cargos de comando nas direções municipais, estaduais, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, metade das vagas são destinadas a mulheres. A composição do Diretório Estadual, nós temos 21 homens e 21 mulheres. Há uma proposta de reforma política que o deputado Henrique Fontana, também do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, defende há muito tempo no Congresso Nacional, que é um modelo semelhante ao modelo da Argentina, semelhante ao modelo do México, que é o voto para os parlamentos ser feito pelo voto no partido, pelo voto em lista fechada, e na lista fechada, de forma pré-ordenada, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. É por esse caminho, pelo voto em lista fechada, que o México assegurou metade das vagas no parlamento para as mulheres, que a Argentina agora assegurou metade das vagas no parlamento para as mulheres. Porque o voto nesses países se dá no programa partidário, não é o voto individualizado, como acontece no nosso sistema proporcional hoje de lista aberta. A proposta que o deputado Henrique Fontana defende, e a proposta que está em vigor na Argentina e no México, é a proposta do voto proporcional em lista, mas uma lista fechada com o pré-ordenamento, uma mulher, um homem. E nós precisamos enfrentar, e nós homens temos que reconhecer isso, que nós vivemos em um mundo de machismo estrutural. Nós vivemos num machismo estrutural em nossa sociedade, enraizado na nossa formação. Quando nós olhamos para os cargos de comando, secretários municipais, secretarias estaduais, ministérios, infelizmente a representação feminina é muito pequena. E isso não se deve à qualificação, à competência das mulheres, isso se deve ao machismo estrutural em vigor no nosso país, que está tão arraigado, que na hora em que os governantes vão escolher as pessoas para ocupar os cargos de comando, só se lembra de homens para ocupar esses cargos, não se lembra das mulheres. Os projetos que eu apresentei em março aqui na Assembleia têm essa finalidade, têm esse objetivo de nós, infelizmente, por lei, definirmos que o governante, ao assumir o seu mandato, deverá reservar, no mínimo, 30% das vagas para os cargos de comando, para que as mulheres ocupem esses cargos. Porque as mulheres ocupando esses cargos, demonstrando a sua competência, a sua qualidade, tudo aquilo que o deputado Wilson Santos citou aqui, que é a verdade, as mulheres vão ocupando o espaço pelo exercício concreto do poder nos espaços de comando em que elas o exercerem. E a prova disso, eu citei aqui, é exatamente a deputada federal Rosa Neide, foi secretária de Estado de Educação, disputou a sua primeira eleição para deputada federal nas eleições de 2018 e hoje exerce o cargo de deputada federal. E a outra prova está aqui, diante de nós, a deputada estadual Janaína Riva, que é a única deputada mulher no parlamento,
mas que por conta da qualidade do desempenho do exercício parlamentar, da capacidade de diálogo, da sensibilidade, da capacidade de articulação, da competência técnica, da qualificação, hoje ocupa o cargo de primeira vice-presidente nessa Assembleia e exercendo com muito rigor, com muita qualidade, a função de presidente da Assembleia nesse período em que o deputado Eduardo Botelho está de licença. Então é isso, vamos avançar nessa direção.